Nós queremos dar as boas-vindas para o Matheus Antunes, já veio da nossa igreja no domingo passado, também para o Rafael. Eu chamo Rafael de Joinville, porque eu não me lembro o sobrenome, não é meu aluno ainda, mas é aluno do PNL. Seja bem-vindo, viu? Nós temos alguns motivos de oração, claro, né, o Chico e a Cauísa, que já conhecem também, a Cauísa. O Ivan está lá conosco também, seja bem-vindo, viu, Ivan? Irmã Maria, sejam todos bem-vindos aqui. Nós temos alguns motivos de oração e alguns motivos são continuados, né? Ou seja, são frequentes, a gente sempre está trazendo esses motivos de oração e os irmãos, por favor, não esqueçam, Deus toca no seu coração durante o dia, onde você estiver, pode fazer essa oração ao Senhor, né? Pela dona Orminda, que precisa fazer uma cirurgia, tem que fazer também quimioterapia. O irmão Chico, Francisco, né, da Rosilene, vai fazer alguns exames. Pedimos que os irmãos o acompanhem também em oração. A dona Geralda, que está ali conosco, nós estamos orando pela extração de um dente. Ela precisa extrair um dente, mas ainda está inchada, e o médico falou que essa semana, né, o cirurgião disse que essa semana ela tira. Então vamos orar por isso. A mãe do Getúlio, tem 85 anos e fez o exame, está com Covid, então orar pela saúde dela. Rayane, Rayane, filha da Marluce, né, do Getúlio, ela está se recuperando. Alguns conhecem, ou várias pessoas conhecem também o irmão Costa, da Igreja Batista. Ele está internado em Pouso Alegre. Vamos orar por ele também, né, o irmão Costa. Queria anunciar alguns batismos que teremos, graças a Deus por isso, sempre é uma alegria anunciarmos batismos. Da Maria Fernanda, que é a filha do Neto e a Priscila, a Fernanda, que é a esposa do Mateus, e a dona Lázara. A Lázara é mãe da Val. Então nós estamos esperando ficar mais frio para a gente colocá-los na água fria, né? Em breve em breve teremos esses batismos. E também pedido de membresia, pastor Rubens pregou hoje pela manhã. Pastor Rubens e a Cristiane, eles têm visitado a nossa igreja já há algum tempo e eles gostariam de se tornar membros da nossa igreja. Então todos esses nomes que eu mencionei, como é o nosso costume, a gente avisa antes, porque se há alguma restrição, se algum irmão vê algum problema na membresia, no batismo, então, por favor, nos consulte antes de acontecer, né, os eventos. Tá bem? Então é isso que nós temos. Nós estamos falando... sim, quero também agradecer, louvar a Deus junto com os irmãos pelo retorno do Alvorada da Esperança, pelo menos às sextas-feiras. Voltará também o bazar. E agradecemos, louvamos a Deus, porque uma classe das crianças funcionou hoje também, retornou. Bem, então nós louvamos a Deus por isso. Seja bem-vindo também ao Gésio, conosco aqui, e o Nivaldo. E nós vamos estudar mais alguns versículos no tema gratidão. Nós estamos falando de gratidão em Salmos. Diligente leu um texto que fala para nós darmos graças em tudo. É vontade de Deus que agradeçamos a Ele. Então, gratidão no coração é algo muito importante. Sempre que alguém fizer alguma coisa por você, por mínimo que seja, você deve agradecer.
você deve falar para a pessoa muito obrigado. Porque se alguém fez alguma coisa por você, é porque alguém se importou com você. É porque alguém gastou algum tempo, algum dinheiro, desprendeu para você algum recurso. Ainda que seja um almoço, mas é minha esposa, ela tem que fazer mesmo. Mas agradeça mesmo assim, ela sabe as responsabilidades dela, mas nós agradecemos. Isso quando a gente aprende desde criança, a gente acaba agradecendo por tudo. Por exemplo, trabalhando nas empresas, os prédios, a gente ia de elevador e ainda naquela época, talvez hoje também, tinha o ascensorista. Ascensorista é a pessoa, é o motorista de elevador. Então, às vezes o elevador estava lá, uma lata de sardinha, todo mundo lá, e aí saía um monte de gente. Pouquíssimas pessoas falavam para o ascensorista, obrigado. Poucas pessoas. Então, às vezes nós vemos uma falta de costume. Eu não digo que é ingratidão, é falta de costume mesmo, de agradecer. Então, ensine seus filhos, desde cedo, a agradecerem. Então, eu louvo a Deus porque nós vemos pessoas bem gratas nas mínimas coisas. Então, agradeça. Não, mas eu fui lá, passei no caixa e eu paguei, não estou devendo nada. Então eu falo obrigado quando eu vou ficar obrigado a alguma coisa. Mas nós estamos simplesmente mostrando gratidão. Então, muito obrigado. Né? Poderia ser pior. Mesmo pagando, tem gente que te trata mal, não é? E quando uma pessoa te trata bem, então você agradece. Muito obrigado. Passando isso para o nosso relacionamento para com Deus, você não acha que tem motivos para agradecer a Deus? Ele não faz coisas boas por você e para você? Então você deve agradecer ao Senhor. Nós já vimos aqui 10 motivos, sugestões de gratidão. E nós estamos continuando agora com a 11ª sugestão de temas, né, para agradecermos. E aqui vem mais uma. Nós agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem pelos oprimidos. Louvo a Deus pelo cuidado que Ele tem pelos oprimidos, pelas pessoas que estão debaixo de opressão. Eu nem sempre posso fazer alguma coisa pelos oprimidos, mas Deus faz. Deus diz que Ele cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Ele cuida dessas pessoas menos favorecidas. Nós estamos vivendo numa época simplesmente ridícula, onde pessoas estão se vitimizando por qualquer coisa. Pessoas até com todos os recursos e ainda se sentem vítima da sociedade, vítima de alguma coisa. Então, cada pessoa com seus problemas, deixamos essas pessoas, vamos fazer a nossa parte, orar para que Deus ajude realmente aqueles que estão oprimidos, pessoas que não têm voz na sociedade, não tem ninguém que cuide delas. Nós oramos por elas e também nós agradecemos já de antemão, porque Deus vê todas as coisas, Deus vê as injustiças. Algumas igrejas deixaram de pregar o Evangelho para cuidar das causas sociais. Mas nós não fazemos isso. Nós pregamos o Evangelho. O mundo sempre será injusto, sempre haverá opressores. Se a igreja tentar começar a resolver os problemas sociais, ela vai deixar de ser igreja, vai ser uma organização não governamental. E ela vai viver só para isso, e não vai conseguir nem pregar o Evangelho. Tamanha a demanda, ou seja, as necessidades
Para onde você olhar, você vai ver pessoas oprimidas, precisando de justiceiros. A igreja não é justiceira, irmãos. A igreja é a propagadora das boas novas de salvação eterna. É isso que a igreja faz. Essa é a nossa função nesse mundo. Nunca esqueçamos disso. Mas nós agradecemos porque Deus está atento às injustiças. Salmo 103, versículo 6. Alguém pode ler? Salmo 103, versículo 6. Isso para mim é suficiente. Deus faz justiça e Deus julga todos os oprimidos, a causa deles. Se não é aqui, Ele vai julgar em algum momento. Se não é agora, melhor dizendo, Ele vai julgar em algum momento. Então eu agradeço a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz que Ele faz, então para mim está bem. Se eu me preocupasse a cada minuto, a cada momento com as injustiças deste mundo, eu simplesmente não ia conseguir viver para minha família, porque as injustiças são diversas, espalhadas pelo mundo inteiro. A gente nem sabe onde é a ponta desse fio, aonde pegar para tentar resolver essas questões. Então nós temos que deixar com Deus para o bem da nossa sanidade mental. Senão a gente fica maluco em ver tantas injustiças. Nós louvamos a Deus e nós temos que ter gratidão pelo livramento com que Ele nos socorre de todas as tribulações. De tribulações que você nem sabe, mas Deus está te livrando. Deus está cuidando de você, está te ajudando, te socorrendo em várias aflições e tribulações. Em Salmo 107, Salmo 107, versículo 6. Alguém pode ler? Deus nos livrando. Salmo 107, 6. Clamaram ao Senhor. Vocês lembram que o pastor Rubens falou hoje pela manhã, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Uma das medidas que devemos tomar é clamar. Temos que clamar ao Senhor. E nós agradecemos porque quando nós clamamos ao Senhor, na nossa angústia, Ele nos livra. Ele nos livra das nossas tribulações. Então, se você estiver ansioso por alguma coisa que esteja acontecendo com você nesta semana, nesses dias, ore, clame ao Senhor. E é isso que fala o versículo 6 e também o versículo 13. Alguém pode ler? 107, 13. Então, na sua grande aflição, chamaram ao Senhor. Ele ouviu em todas as suas tribulações. Mesma coisa, uma repetição. Então, Deus está repetindo as mesmas palavras no mesmo salmo. Então deve ser importante. Vamos clamar ao Senhor e Ele vai nos livrar de nossas tribulações. Nós agradecemos a Deus também pela bondade com que Ele nos trata. Deus tem sido bom para com você? Sim. Israel que o diga, como diz o salmista. Nós devemos reconhecer como Deus tem sido bom. Menciona um sofrimento seu e do outro lado você pode mencionar 10 motivos em que você viu que Deus foi muito bom para com você. Deus é bom, meus irmãos. Vamos ler o Salmo 107, versículo 8. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Então, rendam graças
graças ao Senhor, pela bondade dele, pelas maravilhas para com os filhos dos homens, ou seja, para conosco. Agora, vejam as mesmas palavras nos versículos 15 e no 31. Versículo 15, alguém pode ler? Eles têm graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. E também 31. Lembrai ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Para que ler 3 vezes se é a mesma coisa? Os que mexem com o computador, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Para que isso? Porque Deus gosta de repetição. Você pode não gostar, mas Deus gosta. Deus repete, para que fique bem claro na nossa vida que nós temos que louvar, agradecer, porque Ele é bom para conosco. Lembre-se sempre disso, porque muitas vezes nós estamos lembrando de reclamar, de murmurar, mas o Senhor está dizendo mais uma vez, Ele é bom. Você crê nisso? Deus tem sido bom para com você? Então nós devemos agradecer porque Ele é bom. Nós temos que agradecer também pela redenção, porque foi a redenção que nos comprou. Esse mundo é chamado na teologia de mercado de escravos, cujo comerciante é Satanás. Satanás tem debaixo de si o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no maligno. O mundo é propriedade de Satanás. A tal ponto de Satanás, ao tentar Jesus, ele diz que se Jesus prostrado o adorar, ele daria todos os reinos deste mundo. Como que ele pode falar isso para o Deus que é o Criador do mundo? É porque Deus, o Criador do mundo, permitiu que o mundo se tornasse de Satanás temporariamente. Satanás é o dono temporário deste mundo. Por enquanto, até que o Senhor Jesus pegue para si de volta este mundo, ele é de Satanás. A tal ponto também de Paulo falar em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Quem que é o Deus desse século? E agora? Satanás. O Deus deste mundo é Satanás. Não é não. É o Deus criador dos céus e a terra. A palavra de Deus diz que o Deus deste mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo, e nem o que nele há. Ou seja, Satanás estragou esse mundo. Ele é o seu Deus, mas você não é do mundo mais, lembra? Então você não tem mais parte com o mundo. Esse mundo vai ser inclusive destruído, para depois ser restaurado, ou melhor, ele vai ser restaurado e depois destruído. E novos céus e nova terra serão feitos. Deus vai refazer. Meus irmãos, essa mensagem é muito poderosa quando nós compreendemos aonde nós estávamos metidos. Você não estava confortavelmente na sua casa, você pensava que estava. Na verdade, você estava na podridão deste mundo. E foi de lá que o Senhor te arrancou. O Salmo 40 diz que você estava num lamaçal de pecado. Mas Ele tirou você de lá e te colocou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Não é um motivo de gratidão? Senão você estaria na lama até agora. Mas o Senhor cuidou de você. E nós lemos isso no Salmo 111. Salmo 111.
versículo 9 e 10. Vamos ler? Alguém pode ler? Salmo 111, versículos 9 e 10. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Deus envia para o povo dele, antigamente Israel, enviou a redenção, tirou o povo daquela escravidão que eles tinham lá com o faraó no Egito. E hoje ele fez isso também com você. Você que também é povo, é propriedade exclusiva de Deus, ele te arrancou de uma escravidão, das mãos de faraó, que é Satanás. Ele tirou você desse mundo perverso, onde só havia para você trevas, sem esperança alguma. Como a palavra de Deus diz, que quanto aos perversos, eles nem sabem em que tropeçam, mas eles estão nessa lama de pecado, e o Senhor nos tirou daí. Essa é uma redenção maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus nos diz: santo e tremendo é o seu nome. É um motivo de agradecer, não é? Nós também agradecemos a Deus, temos gratidão pelo milagre que Ele opera em algumas mulheres. Não em todas nessa situação, mas em algumas mulheres Ele faz isso. Então as mulheres, as famílias que estivessem numa situação dessa e o Senhor tivesse operado um milagre, deveria agradecer. Ah, mas e aquelas que não receberam essa bênção? Eu não sei, Deus falou daquelas que receberam, então não são todas as pessoas que recebem as mesmas bênçãos. Mas algumas mulheres nessa situação receberam essa bênção. Salmo 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9. Mas que a mulher estéril viva em família, seria a livre mãe de filhos. Isso, uma mãe alegre, uma mãe de filhos, mas uma mulher que era estéril e agora tem uma família. Me lembro um casal que chamou minha esposa e eu para fazer uma pergunta sobre inseminação artificial. Um assunto dificílimo, eticamente falando e teologicamente falando, porque tem algumas coisas que não dá para entrar em detalhes aqui sobre o descarte, o que eles fazem com o descarte. De repente pessoas encontrariam irmãos seus por aí, né? Porque foi usado indevidamente, né? E eu realmente, minha esposa e eu, nós tínhamos dificuldades, como qualquer pessoa tem dificuldade, não muito bem definido nesse assunto. Pastor, posso entrar na fila? Posso fazer uma inscrição? Falei, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas a gente pode orar. Nós vamos orar. E é isso que eles estavam fazendo. A esposa não conseguia ficar grávida. Fizeram todos os exames, não conseguia. Nós oramos e Deus pode abençoar. E Deus abençoa aquele casal. Eles entraram na fila do processo, né, de inseminação artificial. Mas nesse meio tempo ela engravidou. Sem fazer o procedimento, Deus a abençoou. Foi uma grande alegria quando ela disse, né, para nós: fiquei grávida. Então Deus abençoou. E Deus faz isso com algumas mulheres. E algumas mulheres nunca poderão ter filho. Eu não sei explicar isso. Uma das explicações é que nós estamos no mundo de pecado. Ou você tem um problema físico ou tem outro problema. Todo mundo tem algum problema físico. Os que não têm é porque ainda não descobriram.
Mas logo vão descobrir que você tem alguma limitação física. E Deus está aqui, o salmista está dizendo: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, por várias coisas, inclusive aqueles que receberam essa bênção, louvem a Deus, porque Deus faz a mulher estéril viver em família e ser uma mãe alegre de filhos. Ele não diz que todas as estéreis, as mulheres que não têm filho, receberão essa bênção, mas as que receberam, agradeçam a Deus. É isso que ele fala. Então você não tem que pensar nas bênçãos que você não recebeu. Você pode já fazer uma lista enorme das bênçãos que você já recebeu. E é isso que Deus quer de você, que você agradeça por aquilo que você está recebendo dele. E claro, minha esposa e eu temos 3 filhos. Nós louvamos a Deus, mas nós ficamos muito contentes se uma mulher não pode ter filho e depois ela tem esse filho. Porque Deus agiu no físico dela, graças a Deus. E algumas outras não podem, a gente pode orar por elas e esperar a vontade de Deus. Então sempre agradeço ao Senhor por tudo. Nós agradecemos a Deus também pela libertação que Ele providenciou ao povo de Israel. E a libertação para o povo de Israel serve como testemunho, como incentivo e como exemplo para nós hoje. Salmo 114, 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Quando Israel saiu do Egito, na casa de Jacó, um povo bárbaro. Judá ficou sendo o seu santuário, e Israel o seu domínio. Quando Israel saiu do Egito, e depois, mais adiante, Judá foi para o cativeiro da Babilônia. O povo do norte, Israel, também foi para o cativeiro na Síria. E eles ficaram sem a adoração, sem o santuário. Será que o Senhor cuidou de Israel? Sim, Deus cuidou de Israel. Mesmo que Israel sofreu 70 anos, mas Deus cuidou do povo. E o povo retornou. E Deus usou grandemente Esdras, Neemias, para que o santuário fosse reconstruído, os muros da cidade fossem reconstruídos, as pessoas se realocassem na cidade e também nas cidades, e Deus abençoou. Veja o versículo 8 também. Porque o Salmo 114, várias coisas que Deus fez, né? E no versículo 8, alguém pode ler? Deus converteu a rocha num lençol de água. Quando Moisés bate naquela pedra a primeira vez e sai ali um rio, manancial de água. E mesmo de modo desobediente, quando Moisés bate, quando ele tinha que falar com a rocha, mesmo assim Deus permitiu que o manancial saísse dali. Então Deus tem nos abençoado até mesmo quando fazemos coisas erradas. Deus tem abençoado. Moisés teve a repreensão dele, mas o povo não ficou sem a água, sem a bênção do Senhor. E é isso que Deus tem feito. Muitas vezes o seu pai, alguém da sua família, trouxe muito problema para o seu lar, mas Deus abençoou a sua família. Deus é maravilhoso e misericordioso. Nós agradecemos porque Ele libertou o povo de Israel como Ele tem nos libertado até hoje. Meus irmãos, isso aqui é para agradecer, tá bom? E Deus vai te colocar muito mais temas no seu coração para agradecer. São apenas sugestões que os salmos nos dão. Nós também agradecemos a Deus porque Ele nos libertou da idolatria. Deus nos libertou da idolatria. Se você
de qualquer grupo religioso que você tivesse sido. Deus te libertou da idolatria, porque não existe grupo religioso que não seja idólatra. Todos eles são idólatras, de uma maneira ou de outra. Se os católicos adoram vários santos, vários objetos, e os mormons falam, nós não. Adora sim o anjo Moroni. Adora. Todos eles adoram. Os espíritas falam, nós não. Sim, Allan Kardec. Os budistas falam, nós não temos os santos que os católicos têm, mas vocês têm o Siddhartha Gautama lá, o Buda. Todos têm. Aí os chineses falam, não, mas nossa cultura milenar, nós não adoramos os santos católicos. Mas vocês adoram o dragão, e todo mundo sabe quem é o dragão. Ou não? Está na Bíblia quem é a antiga serpente, o dragão. E adora também o Confúcio. Pode ter sido um homem sábio, mas toma o lugar de Deus essas pessoas e essas coisas, esses objetos e essas entidades. Então não tem um grupo que não tenha sido idólatra. Até os judeus, que tinham um único Deus, eles se tornaram idólatras. O cristianismo não é idólatra. O cristianismo verdadeiro não é idólatra. Nós adoramos apenas ao nosso Pai, ao nosso Deus, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós adoramos a Deus. Nós não precisamos de nenhum intermediário. Agora eu sei que do nosso meio algumas pessoas conviveram mais diretamente com essa idolatria. Mas não se engane, vocês que, assim como eu, nunca foram idólatras oficialmente de um grupo religioso. Porque o apóstolo João nos fala para os crentes, guardai-vos dos ídolos. Ele fala para os crentes hoje. Então eu digo que até hoje você pode ser idólatra. Até hoje. Algum ídolo no seu coração. Guardai-vos dos ídolos. O Salmo 115 nos tem muito a dizer. Alguém me falou, mas na Bíblia Católica eles até tiraram o Salmo 115. Não tiraram não, leia o Salmo anterior ou posterior, não me lembro, está lá. É que eles dão um pulo, né? Não, eles dividiram um salmo. Eles dividiram o salmo. Tem um salmo que é dividido, então aí muda a numeração. Aí mudou a numeração e aí você pensa que não tem aquele salmo. Mas está lá, pode pegar na Bíblia dele. E é muito claro. Uma pessoa que lê a palavra de Deus e ainda está adorando algum tipo de objeto e dizendo, eu não estou adorando, estou reverenciando. Então deixa de reverenciar isso e reverencia a Deus. Salmo 115, vários irmãos, vamos ler versículos 1 a 9. É um salmo meio irônico e até sarcástico, ou seja, Deus está zombando. Deus zomba também, viu? E Deus está zombando de quem é um idólatra. Então, Salmo 115, 1 a 9, vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. O que diriam as nações? Onde está o Deus deles? O céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos do homem. Tem boca e não
Jogue fora todos os ídolos e confie somente no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Pastor, uma pergunta. Sim. Se você não adorar uma imagem, mas você ver essa imagem como uma obra de arte e não adorar, o que significa? Significa uma idolatria disfarçada, né? Mas o mundo em si é idólatra. Grandes obras de arte são da idolatria. Então, o mundo jaz no maligno. Pessoas boas e pessoas talentosas, grandes artistas, fizeram grandes obras de arte que muitos admiram. Eu acredito que se eu fosse para alguns países, eu ia tirar foto daquelas coisas que são obra de arte, como você está falando. Mas o mundo jaz na idolatria. Então, o mundo vai sempre trazer seus ídolos. Eu vou um pouquinho mais longe, irmão. Todo obelisco de todas as cidades, ele é uma forma de Torre de Babel, dizendo, esse aqui é o nosso monumento. Parece que sempre está lembrando, nós não precisamos de Deus. E por isso, então, nós temos uma grande preocupação com aquilo que as pessoas veem como obra de arte, muitas vezes, quando na verdade é uma idolatria. Todos os postes ídolos, todos os obeliscos. Obelisco quem já foi lá em São Paulo, no Ibirapuera, tem um grande obelisco, né? Lá no meio. Obelisco, além de tudo, é imoral, porque já foi feito para ser imoral, paganismo mesmo. Então, tem muitos símbolos que o mundo usa e é simplesmente idolatria, paganismo, e a gente só está denunciando isso pela palavra de Deus. Tá bom? Mas a gente está sempre disposto a conversar mais, tá bom, irmão? Nós louvamos a Deus porque Ele nos livrou da idolatria. Muitas pessoas ainda estão presas na idolatria, mas nós estamos libertos. Muitas vezes nós estamos buscando um ídolo a mais. Uma experiência bem prática que alguns já tiveram é quando alguém fala: me ajuda a jogar fora os ídolos da minha casa, porque eu me converti, agora eu sou de Jesus, não adoro mais os ídolos. Então vamos fazer assim: eu jogo os meus ídolos, você joga os seus ídolos. Cada um jogue os seus ídolos. Porque se você não consegue jogar os seus ídolos, espera mais. Pede ao Senhor. E aí quando você tiver coragem, aí você joga os seus ídolos. Mas outras pessoas jogando os ídolos, parece que não é o correto. Eu sei que muitas pessoas, talvez daqui até, fizeram isso. Agora tem ídolos que são pesados, né? Então me ajuda a quebrar, me ajuda a levar, então aí já é outra coisa, né? Nós damos uma mão para as pessoas, mas de modo estrito mesmo, cada um cuida de desfazer de seus ídolos. Agora não vai jogando fora os quadros e os ídolos que não são seus, mas são da família, da casa. Então não são seus, né? E também, se a gente tiver que viver numa casa onde tem um monte de ídolo, isso não nos afeta. Assim como a gente pode trabalhar num lugar que tem vários ídolos, isso não nos afeta em nada. E uma cruz sem Jesus? Esse já é um ponto mais difícil. Aí eu vou deixar para outra oportunidade e até para conversa pessoal, se for, né? No Brasil, uma cruz... Ela realmente para muitos significa ainda idolatria, ainda que seja vazia, né? Porque é diante dessa cruz, cheia ou vazia, com Cristo crucificado ou não, que as pessoas fazem seu sinal da cruz. Mas em alguns outros países, chamados cristãos, muitas pessoas nas igrejas usam crucifixo. Não é muito comum no Brasil, mas boa pergunta, irmão. Nós louvamos a Deus também pelas respostas de oração com que Ele nos favorece. Deus tem respondido às suas orações? Sim. Então agradeça a Deus. Mas já foi, eu já pedi, Deus já respondeu, eu já agradeci, vamos para outra. Alguém aqui olha fotos antigas da família?
Ou só eu? Às vezes a gente tira tanta foto e não para um tempo para olhar o que a gente tirou, né? Então, se a gente volta, é para relembrar os momentos que nós tivemos, não é? Para ver as fotos. Relembrar os momentos. Então, gratidão na oração é algo parecido. Você pediu, Deus respondeu e você agradeceu. No entanto, você pode voltar e contar as bênçãos que o Senhor já te deu. Deus não vai ficar bravo que você agradece a Deus por uma bênção que você já agradeceu, 1, 2, 3, e ficar agradecendo. Qual o problema? Às vezes você pediu por vários anos e só agradeceu um dia. Então você pode agradecer a Deus sempre pelas bênçãos dele. Vamos ler Salmo 116. Alguém pode ler o versículo 1? Tem vários versículos, mas eu vou resumir aqui. Versículo 1, 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E o 2? Porque inclinou para mim os seus ouvidos, falei enquanto eu viveu. Então, esse salmo, muitas bênçãos, né? Versículo 5, alguém pode ler? Senhor é misericordioso e justo. Sim, nosso Deus é compassivo. E o versículo 6? Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Graças a Deus. Eu estava bem para baixo mesmo, bem desanimado, mas o Senhor me salvou. O Senhor cuidou de mim. Esse é um dos conselhos que eu dou para as pessoas. Não pare de vir à igreja. Não precisa ser nessa igreja, mas arrume uma igreja e vai na igreja e congregue com os irmãos. Às vezes você chega tão desanimado na igreja, mas sai tão abençoado, sai tão alegre, porque Deus está ali. Deus está no meio dos irmãos, através do testemunho, dos cânticos, das mensagens, das leituras. É um ambiente muito agradável, é um ambiente onde você encontra paz, tranquilidade, ensino, e você sai louvando a Deus. Então nós louvamos pelas respostas. Nós louvamos a Deus pela grande misericórdia dele. Misericórdia é um pouco diferente da graça. Graça é recebermos aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é deixar de receber aquilo que merecíamos. Então você não merecia a salvação, mas Deus te deu. Você merecia a condenação e Deus não deixou você entrar em condenação. Então essa é a misericórdia. Salmo 117, alguém pode ler todo o Salmo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Aleluia. Olha, um salmo tão pequeno, mas olha o que ele fala: todos os gentios, quer dizer, o mundo inteiro. Grande a sua misericórdia. É um salmo pequeno, mas fala de coisas grandes. Todos os povos, grande misericórdia e a fidelidade para sempre. Então é um salmo pequeno, mas com superlativos, com coisas bem grandes. E finalmente aqui no nosso estudo, ainda quero rapidamente falar de Jesus e a gratidão, mas por último nos Salmos eu quero agradecer a Deus porque Ele exalta os humildes. Ele exalta os humildes. Então não adianta você querer ser orgulhoso, porque o orgulhoso não tem vez. Deus vai abater, vai derrubar os orgulhosos, mas Ele vai exaltar os que são humildes. Salmo 138. Salmo 138, versículos 6 a 8. Alguns irmãos podem ler? Pois o Senhor é excelso, mas Deus humilde de longe não conhece o motivo. Ainda que eu passe por angústias e preserve a vida da ira dos meus inimigos, esteja
isso, então Deus é grande, excelso, mas Ele atenta para os humildes. Interessante, às vezes as pessoas se acham um pouco mais do que outras e elas nem olham para a cara, nem falam bom dia, nem conversam com as pessoas mais simples da sociedade. Mas o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, Ele olha para os humildes, os de baixa posição. Esse é o nosso Deus. Há motivos, portanto, para agradecer? Sim. Jesus é o nosso exemplo maior. Os Salmos são um grande exemplo, palavra de Deus, e Jesus confirmou tudo isso. Jesus foi um homem aqui na terra de coração grato. Vamos ler alguns versículos nos Evangelhos. Mateus 11. Vamos lá para Mateus. Mateus 11, versículo 25. Alguém pode ler, por favor? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus, o dono de todas as coisas, aquele que pode fazer todas as coisas, Ele diz: graças te dou, ó Pai. Se você não tem o costume de agradecer, ao ler um versículo desse, você deveria ficar envergonhado, porque Deus agradeceu. Jesus agradece ao Pai pelas bênçãos, pelo conhecimento. Tinha um homem convicto no seu ateísmo, ou seja, ele não acreditava em Deus. Ele disse que um dia acreditou, mas ele parou de acreditar em Deus e não queria mais saber das coisas de Deus. E uma vez eu estava na casa dele e nós íamos almoçar, toda a família crente, e eu visitando a família também crente. E ele, um desviado da igreja e agora declaradamente ateu. Então, eu não sei se para provocar, certamente, né? Ali estava a mesa e ele falou: olha, aqui está a comida. Se quiser agradecer, pode. Eu não vou agradecer porque nada aqui é de graça. Ou seja, ele pensa que ele colocou o alimento na mesa. Como muitas pessoas pensam que elas que estão colocando o alimento na mesa. Mas para o crente ele sabe que não. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É assim que Deus cuida de nós. É assim que o Salmo 127, né, nos ensina. Deus nos dá. É inútil correr atrás do pão, com o suor do seu rosto, conseguindo. Deus fala: é inútil. Não é que não, você tem que parar de trabalhar. Mas se você estiver com esse pensamento: eu vou atrás, eu vou conseguir e eu vou colocar alimento na mesa, então você até pode conseguir essas coisas. Mas o que você não sabe é que Deus está tendo muita misericórdia da sua vida. Não é você que está conseguindo, é Deus que está te dando. Então, Jesus agradece ao Pai. Mateus 15, 36. Alguém pode ler? Mateus 15, 36. Jesus, quando multiplica os pães e os peixes, ele poderia simplesmente dar para as pessoas e falar para as pessoas: agora agradeçam a mim. Mas não, ele reconhece que o que ele fez foi debaixo da dependência do Pai. E ele dá graças certamente ao Pai, né? Ele agradece ao Pai por aquele alimento. Então não seja arrogante achando que você está conseguindo muitas coisas na vida. É Deus que está te dando. Como em um dos salmos diz sobre os animais: se Deus tirar, ou em Jó, né, talvez, quando Deus tira o fôlego desses animais, eles simplesmente caem. E qual é a nossa diferença dos animais nesse sentido?
Quando Deus tira o fôlego de uma pessoa, aquela pessoa cai morta. Então agradeça a Deus pelo que Ele tem feito. Parece que é o Salmo 104, né? Pode ver? Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se eles cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Simples, né? Se Ele corta a respiração, eles morrem. Então nós louvamos a Deus pelo ar. Mateus 26, 27. Tem esse e mais uma referência. Mateus 26, 27. Estamos falando de agradecer. Mateus 26, 27. Alguém pode ler? Evita todo o pecado, o teu braço te ofereceu aos teus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Veja bem, quem que ia morrer na cruz? Jesus. Qual sangue seria derramado? Dele próprio. No entanto, ele pega daquele cálice e ele dá graças. Ele dá graças. Porque até a obra que ele ia fazer era a obra do Pai na vida dele. E ele agradece por isso. Agora, quem é você para não agradecer pela morte de Cristo na cruz? Se ele mesmo agradeceu por isso. E finalmente, João 11, 41. Jesus tinha vários amigos e um dos amigos dele morreu. E o Senhor o ressuscitou. E o Senhor Jesus agradece. João 11, 41. Alguém pode ler? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque te ouvi. Aqui tem um outro ótimo ensino. No versículo 41 ele agradece: Pai, graças te dou porque me ouviste. Me ouviste é passado, não é? Só que é no versículo 43 que Lázaro ressuscita. Quando ele fala: Lázaro, vem para fora. Aí o versículo 44, saiu aquele que estivera morto. O que isso nos ensina? Que quando você ora ao Senhor em gratidão, você pode agradecer até antes de acontecer. Não me importa qual seja a resposta, eu já agradeço ao Senhor. Então agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Agradeça ao Senhor. E são palavras do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus foi um homem grato. Não seria justo nós, seus servos, redimidos, não sermos gratos também. Que Deus nos abençoe. Nós acabamos de estudar os Salmos de gratidão. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus, obrigado porque a salvação é presente em todo aquele que crê no Teu Filho amado Jesus Cristo. E nós, ó Pai, não cansamos de agradecer. Muito obrigado por essa salvação. Agradecemos a Deus pelas coisas diárias, as coisas comuns, algumas coisas até que achamos comuns demais, banais, mas nós agradecemos a Deus por elas. Agradecemos pelos Teus livramentos, pela Tua redenção. Agradecemos a Deus pelo alimento, pela respiração. Nós temos uma lista enorme, Pai, para Te agradecer. E obrigado porque o Senhor não se cansa de ouvir os nossos agradecimentos. Muito obrigado por Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e oramos em nome dele. Amém.